E aí galera, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula dessa semana do Mini Excel. E se você não sabe quem que eu sou, o que é essa semana, se você acabou de cair de paraquedas nesse vídeo aqui, eu te aconselho você tá entrando no canal da VGA ou tá entrando no Instagram, que lá você vai poder acompanhar todas as aulas e poder pegar tudo desde o início, para você poder assistir a aula 1 e 2, que vai estar te dando uma base muito grande para você estar assistindo essa terceira aula. Essa terceira aula a gente já vai começar o desenvolvimento de uma planilha. A gente vai estar desenvolvendo uma planilha, vai ser uma planilha sobre estoque. Então a gente vai criar uma planilha do zero, absolutamente do zero aqui. Tô aqui apenas com Excel e com o Google. Eu tava tendo umas ideias de planilha aqui. Eu tava pesquisando alguns produtos que a gente tá colocando na planilha para estar usando como exemplo. Então vai ser uma planilha praticamente do zero que a gente vai estar desenvolvendo, sem nada, sem pegar de nada, desenvolvendo a gente mesmo, para vocês verem como é que é um processo, desde o zero até uma planilha pronta já para entregar para um cliente ou para você estar usando no seu dia a dia mesmo. Então, a gente vai estar trabalhando em cima de uma planilha de estoque. Eu pensei numa ideia da gente fazer uma planilha de estoque para uma papelaria, mas poderia ser usada para qualquer um. Então a gente vai tentar fazer um cadastro para estoque. Então a gente vai estar cadastrando o produto. Cadastrar produto. A gente também vai estar fazendo um consultar. Consultar produto. Aí a gente vai estar fazendo uma análise de produto. E também a gente vai estar fazendo, vai ser uns gráficos. Que vai ser como se fosse uma dashboard aqui no final. Então, a ideia principal é a gente trabalhar com 4 planilhas, que seria de cadastro, produto, consultar, analisar e gráfico. Essas 4 planilhas, elas vão ter todas, vai ter um padrão. O que vai estar mudando vai ser apenas o conteúdo em si delas. Então, aqui em cima a gente vai estar trabalhando com menu fixos, menu fixo em todas as planilhas. Então, a gente vai estar criando ele. A ideia principal é criar a planilha no tom de azul, mas isso não interfere. Então, eu vou estar criando o menu principal aqui em cima. Vou pegar esse azul aqui. Talvez fique um pouco travado, mas é mais por causa do desempenho do computador mesmo. Porque como eu estou gravando, aí às vezes ele pode dar uma queda. Então a gente vai trabalhar com esses menus. Então o primeiro aqui nosso é o cadastrar. Depois do cadastrar, a gente vai ter o que? A gente vai ter o consultar. Lembrando que depois, à medida do tempo, quando a gente for tendo ideia, a gente pode estar mudando isso sem problema nenhum. Tá acrescentando ou não coisas à nossa planilha. Então aqui a gente vai ter o cadastrar, consultar. Aqui eu falei que a gente teria o análise. Não, vamos pôr os gráficos, só os gráficos, que vai ficar melhor. Aí aqui a gente vai ter os gráficos. Beleza. Vamos só dar uma ajeitada aqui, para já ficar mais ou menos certo aqui o que a gente precisa. Opa, pera aí. Isso. Aqui eu vou colocar só uma borda aqui, só pra gente estar entendendo que aqui tem meio que como se fosse um menu. Lógico que depois, mais pra frente, a gente vai estar deixando isso esteticamente melhor, né? Então, a gente tem esses três aqui. Por enquanto, a gente só vai trabalhar com esses três menus. Aí a gente vai estar duplicando essa planilha aqui, para ela estar mantendo esse menu aqui fixo. Então, para duplicar, como é que a gente faz? A gente vem nessa planilha aqui de baixo, clica com o botão direito em cima dela. Depois que você clicou, você vai ver que tem uma opção de duplicar. Opa, pera aí, vamos ver se a gente acha aqui. Vai, pera aí que não tem essa planilha aqui. É isso que eu falei. Ela vai ficar um pouco... solução de planilha, gráfico, bem-vindo. Ok. Ah, não, era mover ou copiar. Então aqui eu quero que eu quero copiar. Então pasta 1, criar uma cópia. Ok.
vai criar uma cópia, essa aqui eu posso estar excluindo, que essa aqui foi criada errada, certo? Então aqui a gente já tem 2 cópias, só que eu preciso de mais uma cópia. A gente vai trabalhar com 3 cópias. Então, de novo, mesmo processo. Ok, a gente tem 3 cópias. A ordem não interfere muito, só vou estar renomeando ela. Pra gente estar renomeando, é só a gente chegar em cima da planilha, dar 2 cliques. Aí a gente pode estar apagando o conteúdo dela e estar escrevendo o que a gente quer. Depois que a gente escreveu o que a gente quer, a gente pode estar fazendo isso com todos. Aqui é o consultar. E aqui é o que? Aqui é os gráficos. Aí que a gente tem as nossas 3 planilhas aqui embaixo. A nossa primeira é cadastrar. A gente vai estar usando um sistema de macro para a gente estar por cliente ou para a gente mesmo estar cadastrando o produto aqui. E ele está jogando o produto em algum desses lugares aqui. No nosso caso, a gente também vai ter que ter o banco de dados. Então, já teve mais uma ideia aqui de planilha, que é o banco de dados. Esse banco de dados, ele vai estar recebendo todos os produtos que a gente vai estar cadastrando. Então, para a gente estar consultando, a gente vai ter que pegar de um banco de dados também. E aí, você vai ver que à medida que você for fazendo a planilha, vai surgindo umas ideias que vai ficar... que você vai ter que ficar trocando toda hora. Lógico que também eu aconselho bastante você estar, antes de estar elaborando a planilha mesmo, você está fazendo esboço no papel, que isso ajuda muito. Você já tem um esboço pronto, vocês não vão precisar estar modificando toda hora a planilha. Mas aí, como a ideia aqui é estar criando do absoluto zero mesmo, então no caso eu nem fiz um esboço, estou fazendo de cabeça mesmo isso aqui. Mas aí fica de cada um, fica de se você criar ou não um esboço. Eu às vezes eu prefiro estar criando assim, tá criando sem esboço, que aí, à medida que eu for criando, eu vou tendo ideia e vou estar adicionando. Mas aí fica de cada um, mas aí não tem uma regra fixa. Usei exemplo, se eu tenho mais criatividade, criando uma planilha, fazendo esboço, beleza, você pode estar fazendo do seu jeito. Isso é apenas umas ideias que eu te dou. Beleza? Então aqui a gente já tem um banco de dados. A gente vai estar mexendo primeiramente no banco de dados, só para a gente já ter uma base que vai ficar muito mais fácil de a gente estar trabalhando. Beleza? Só modificando o menu aqui. Então, a partir desse banco de dados, a gente vai ter as células nossas aqui. Então a gente vai estar trabalhando aqui. Qual que é a ideia desse banco de dados? É a gente ter um lugar fixo para estar jogando esse produto nosso. No nosso caso, como a gente quer um produto, a gente está querendo, de certa forma, cadastrar vários produtos, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um ID. O que é esse ID? Vai ser o identificador daquele produto. Então, cada produto ele vai ter seu identificador certinho. Então, exemplo, como é que a gente vai fazer com base uma papelaria? Vamos ver um produto de uma papelaria aqui. Se eu tenho um livro didático, exemplo, o livro didático, o ID dele vai ser 1. Então, cada produto nosso vai ter um ID específico, justamente para ficar mais fácil, mais para frente, da gente estar gerando esse ID. Então, cada produto ele vai ter um ID, ele vai ter um nome também. Dentro desse nome, ele vai ter uma breve descrição. E dentro dessa descrição, ele vai ter uma quantidade disponível. Vou colocar só a quantidade que vai ficar melhor. Então, por enquanto, a gente vai estar trabalhando com isso, com nome, ID e quantidade. Calma, eu vou fazer diferente aqui. Eu vou estar mexendo com esse menu depois, senão eu vou estar modificando muito ele. Ele vai acabar ficando meio estranho, vai acabar confundindo vocês. Mas de início eu trabalho bastante com o menu. Com o menu já pronto, que eu acredito que seja mais fácil para mim. Mas aí, como tem muita gente que está começando, eu vou estar deixando para fazer o menu depois, beleza? Pronto. Fazendo o menu depois até fica um pouco melhor, porque a gente já sabe qual modificação que vai ter em cada um. Então aqui eu tenho o nome, ID do produto,
eu vou ter a descrição. Vou deixar ela um pouquinho maior. Quantidade. E aqui eu quero deixar o valor do produto também. Beleza? Então aqui eu vou ter o ID. Exemplo. Vou ter o ID1 aqui. 01. Fica melhor. O ID01. O nome do produto. Vou pegar ele aqui, ó. Tinha achado esse site aqui que tem alguns materiais didáticos. Uns materiais de papelaria. Isso. Aqui. Então aqui eu vou ter o livro didático. Deixa eu só copiar. Aí tá dando essa demora mesmo, porque como eu tô gravando, ele vai pesar um pouco mais o computador, beleza? Livro didático, aí que eu vou colocar pelo menos livros escolares. Vou colocar a quantidade que eu tenho em estoque. Eu tenho 5 e o valor de cada um é, sei lá, R$100. Essa coluna aqui, ó, como ela vai ser de dinheiro, a gente já pode estar modificando ela para moeda. Então, todo o valor que eu adicionar aqui vai estar caindo no formato de dinheiro, beleza? Então, a gente já tem aqui nosso primeiro produto. Vamos estar formatando só essa planilha aqui, só para a gente já estar deixando ela com uma cara melhor. Então, aqui eu vou estar adicionando umas bordas. Vou estar adicionando um menu simples. Como ali em cima a gente trabalhou com azul mais claro, aqui eu vou estar trabalhando com azul mais claro ainda, que vai ser o menu, beleza? Aqui eu posso estar trabalhando também. Então aqui aparentemente a gente já tem um banco de dados. Agora a gente vai vir aqui para cadastrar. Vamos só tirar essa modificação aqui, que eu falei que eu vou fazer depois. E se vocês quiserem fazendo junto comigo a planilha, fica de cada um. Ou se vocês quiserem esperar até o final para ver como é que vai ficar para depois vocês fazerem. Isso aí não interfere muito não, beleza? Mas eu aconselho mais você estar aprendendo tudo primeiro para depois estar tentando fazer sozinho, sem a ajuda do vídeo. Aqui no cadastrar a gente vai ter um pesquisar. Esse pesquisar a gente vai estar levando ele. Qual que é a ideia dele? A gente está digitando o ID, exemplo aqui. A gente vai estar digitando o ID do produto e ele vai estar retornando para a gente o nome, a descrição. Nome, descrição, qual que é o outro lá? Nome, descrição, quantidade e valor. Quantidade e valor do produto. Então, aqui vai ser basicamente como se fosse uma barra do Google mesmo. A gente vai estar digitando o ID do produto. Depois que a gente digitou o ID do produto, ele vai estar retornando pra gente quanto que a gente tem. Qual que é o nome do produto, qual que é a quantidade e a descrição. Essa quantidade aqui, ó, é referente à quantidade em estoque. Quanto que a gente tem em estoque daquele produto. Eu só tô aumentando um pouquinho mais. Aqui eu vou estar mesclando essa quantidade aqui, porque não vai estar atrapalhando nada em a gente. Vai ser só pra gente estar pegando como referência isso. Sempre tome cuidado quando você for mesclar alguma célula, porque às vezes ela pode acabar te atrapalhando em alguma coisa, beleza? Então, aqui a gente tem um mesclar. Eu vou deixar ele azul também, como se fosse, só que aqui vai ser um pouco mais escuro esse azul. Isso. Depois também a gente vai estar modificando, a gente vai estar trabalhando muito mais a estética dele. Isso é sem problema nenhum. Tranquilo? Então aqui eu vou estar colocando uma linha de grade. Eu gosto bastante de estar trabalhando com essas linhas de grade, como marcação, só para estar me dando uma ideia melhor de como é que eu posso estar trabalhando com esse produto. Beleza? Então aqui eu tenho um pesquisar, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar usando o pincel de formatação para mim estar aplicando ele aqui embaixo também, porque eu quero fazer um cadastrar também. Qual que vai ser a ideia desse cadastrar? Então faz o seguinte, peraí. Dá um ESC aqui, seleciona, pega o pincel de formatação, pegar mais ou menos aqui assim. Isso. Agora aqui, ó, eu vou ter o cadastrar. Qual que vai ser a ideia desse cadastrar? Vai ser toda vez que eu digitar... Ó, saiu.
A ideia desse cadastrar vai ser o seguinte: toda vez que eu digitar, alguma coisa aqui dentro, exemplo, eu digitei tudo aqui, exemplo, digitei um novo produto, sei lá, um caderno. Coloquei o ID dele, o nome, descrição, quantidade e valor. O que ele vai fazer para mim? Ele vai pegar os itens que tá aqui e vai estar jogando de forma automática no meu banco de dados. Então eu vou estar cadastrando um novo produto para mim, beleza? Então aqui eu vou estar criando um botão aqui também. O botão eu gosto de estar inserindo formas, que eu consigo estar trabalhando de uma forma melhor com elas. Então vou pegar uma forma aqui, e vou estar colocando ela aqui. Isso, eu já tenho ela aqui assim certinho, beleza? Então aqui eu vou colocar, aqui essa forma vai ser como se fosse um botão mesmo, cadastrar. Isso, aí aqui eu tenho ela certinho. Vamos só dar uma formatação nesse botão aqui, para ele ficar um pouco melhor. Então aqui eu vou vir formatar. Deixa eu ver. Vamos ver como é que ficou. Dá pra gente estar melhorando um pouquinho mais o estilo dela. Vamos colocar um efeito de forma aqui. Vamos pegar uma pré-definição. Vamos pegar esse aqui, eu gosto de trabalhar com ele, que dá um aspecto melhor de botão. Beleza? Aí, se eu consigo, quando eu jogo aqui, eu consigo estar cadastrando e jogando no banco de dados aqui. Então, qual que é a ideia aqui? É toda vez que eu digitar algum produto aqui, exemplo, cadastrei um novo produto, um caderno, ele vai pegar essas informações aqui e vai estar jogando aqui dentro para mim no banco de dados. Então aqui vai ser como se, chegou um produto novo na loja, eu tenho um produto novo em estoque. Eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar vindo aqui e vou estar cadastrando ele. O de cima, qual que é a ideia do de cima? Exemplo, digitar um aqui e ele vai estar me retornando todo certinho a informação desse produto que tem o ID1, que o referente do ID é 1 para ele, beleza? Então, quem já tá fazendo ou fez o nosso curso Excel em 7 dias, já entende que aqui a gente vai estar usando a função PROC-V. Essa ideia do consultar aqui, eu vou estar tirando ela, ou não, peraí, vamos só pensar aqui, porque a ideia seria fazer exatamente como é que tá aqui. Não, vamos jogar ela pro outro lado mesmo. Pegar ela aqui e jogar ela aqui dentro. Pera aí, vamos fazer diferente. Vamos usar o pincel de formatação. Lembrando que a função do pincel de formatação é basicamente a gente está copiando a formatação de um lugar e está jogando para o outro. Beleza? Então aqui a gente tem ID. Opa, vou colocar maiúsculo, fica melhor. ID, a gente tem o nome do produto. Aqui a gente tem a descrição do produto, aqui a quantidade e aqui o valor. Vamos só estar limpando aqui. A gente pode limpar com a borracha, limpar tudo, pronto. Aumenta um tiquinho mais, isso. Aumenta o nome. Esse de cima aqui não tem problema estar alterando o menu não, que provavelmente mais pra frente a gente vai estar mexendo nesse menu de qualquer jeito. Isso aqui em cima eu vou colocar o pesquisar. Já tá mesclado. Aqui eu vou estar limpando com a borracha. Isso, limpar tudo. E aqui eu vou estar excluindo. Vou estar selecionando todas essas células aqui. E vou estar excluindo ela. Isso, pronto. Excluí. Então já moveu pra cima. Vamos excluir só mais duas. Pra ele ficar como se fosse mais centralizado na planilha mesmo. Isso. Pronto. Então aqui a gente já criou a ideia do cadastrar, a ideia do consultar também já tá aqui. O consultar ele não precisa de botão, porque a gente vai estar usando o PROC-V, beleza? A gente não vai estar usando macro com ele. Macro a gente vai estar usando só aqui. Então aqui a gente já tem
cadastrar, consultar. E aqui a gente tem a ideia dos gráficos e o banco de dados. Os gráficos a gente não vai estar mexendo ainda. A gente vai estar finalizando essa aula aqui. Então essa aula foi basicamente para estar passando a ideia de como é que vai ficar a planilha para vocês, beleza? Então na próxima aula a gente já vai estar mexendo um pouquinho mais com essa planilha. A gente vai estar usando a macro, adicionando os dados no banco de dados para ficar tudo certinho, beleza? Então a gente vai estar finalizando essa terceira aula aqui. Eu reforço novamente, se você não viu as primeiras aulas dessa semana, para tudo. Se você chegou até o final, beleza. Mas volta desde o início lá e assiste todas as aulas, que ela vai te dar uma base muito grande para você estar nessa última aula aqui, beleza? Então, se você não assistiu, para, volta, assiste as aulas primeiras, que ela vai te dar uma base muito grande, tranquilo? Então, eu vou estar finalizando aqui e depois, na próxima aula, a gente continua e quem sabe a gente já finaliza essa planilha de uma vez, beleza? Então, eu vou ficando por aqui, até mais.